Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Aliás, Lucas 15, a partir do versículo 11 até o 24. Lucas 15, de 11 a 24. Amém? Diz assim: para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, este filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto do seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem o novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Amém? Por mais um instante eu queria que você fechasse os seus olhos. Gostaria de estar orando por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor sabe, ó Deus, que sem Ti eu nada sou, nada posso fazer, Pai. Não há condição em mim em pregar a Tua palavra, Pai. Por isso declaro que sou dependente de Ti, sou dependente do Teu Espírito Santo, Pai. Que a Tua presença possa fluir no nosso meio, tocando as nossas vidas, Senhor, transformando os nossos corações, trazendo a Deus, Senhor, uma palavra de esperança, uma palavra de vida a todos nós aqui, Pai. Tu tens liberdade neste lugar de fazer conforme Tu queres, Pai. Opera as Tuas maravilhas, Senhor, no nosso meio. Eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. A nossa vida, e eu falo nossa porque a gente anda sempre, todo mundo junto, a nossa casa, sempre foi muito corrida. Eu desde os 15 anos, meu primeiro trabalho foi aos 15 anos, e depois aos 17 anos eu comecei a trabalhar fora e não parei mais. Então, sempre foi muito corrido, trabalhando fora, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando da família e ainda servindo a Deus na igreja. Sempre fomos envolvidos aí com a igreja do Senhor. Então, literalmente, eu vivia correndo de um lado para o outro, para dar conta de tudo o que eu tinha que fazer. Então, no começo do nosso casamento, nós trabalhávamos e o Vanderlei não tinha um horário certo para sair do trabalho. Eu já tinha um horário mais certo, às vezes atrasava um pouquinho. Então, na maioria das vezes, eu ia de ônibus, voltava para casa no final do dia,
de ônibus para casa. E o ônibus passava de meia em meia hora. E sempre nós tínhamos algum compromisso depois do trabalho. Ou era com a igreja, ou eu tinha alguma coisa de escola para fazer com o Renan, ou tinha serviço de casa para fazer. Então, quanto mais cedo eu chegava em casa, mais o meu dia rendia. E eu, então, saía correndo, tinha um ônibus que saía às 6h30 da rodoviária, e eu pegava esse ônibus para ir para casa. E um dia eu estava atrasada. Acontecia algumas vezes de atrasar um cliente que ficou até mais tarde lá. E a hora passando, eu falei, eu tenho que pegar esse ônibus às 6h30, porque senão só às 7, vou chegar muito tarde em casa. E eu então terminei o trabalho ali correndo e saí literalmente andando muito depressa, ali a caminho da rodoviária. E nesse trajeto, relativamente curto, eu pisei numa calçada que estava quebrada. E quando eu pisei naquela correria minha, o que aconteceu? Levei um tombo, fui para o chão, me esborrachei no chão. Gente, a primeira reação minha, de vergonha. Será que alguém viu esse tombo? Quem aqui já levou um tombo na rua, gente? De manhã tinha tanta gente que eu me sentia até em casa. Falei, não sou só eu. Então, a vergonha que eu senti ali foi algo terrível. Depois, no segundo momento, eu olhei do lado novamente para ver se tinha alguém para me ajudar a levantar. E numa rua tão movimentada que eu estava passando ali, em horário de pico, eu não vi uma alma viva passando por perto, estendendo a mão ali para me ajudar. E eu estava ali no chão, com as mãos esfoladas, com o joelho doendo, envergonhada, mas eu tinha que me colocar em pé. Então, juntei as forças, me levantei, continuei o meu trajeto ali até a rodoviária, perdi o ônibus, cheguei tarde em casa, mas o fato é que eu cheguei em casa. O texto que nós lemos, a parábola contada por Jesus, fala de um jovem que em determinado momento da sua vida ele tomou uma decisão. Ele falou, eu quero sair de casa, eu quero ir embora. Então, ele chegou para o seu pai, falou, pai, me dá a minha parte da herança, porque eu quero agora viver a minha vida, quero ir embora. E a Bíblia não fala nenhum tipo de resistência do pai ali. Diz que o pai concordou, e ele então dividiu a fortuna que ele tinha. Isso revela que era um homem muito rico. E esse jovem, então, pega a sua parte da herança e poucos dias depois, ele sai e vai embora para uma terra distante. E no começo, ali, aquela independência, cheio de dinheiro, uma vida boa, com certeza ele deveria estar feliz e realizado. Estava tudo dando certo ali, estava vivendo como um dia talvez sonhou na sua vida, aproveitando a vida e tudo ia bem na sua vida. E na cabeça dele, eu acredito que não deva ter passado, que um dia isso poderia mudar, poderia se acabar. Só que um dia, as coisas já não estavam tão bem. O dinheiro acabou, os amigos foram embora, ele gastou tudo que tinha, talvez ele não tenha investido numa casa, num bem, ele foi gastando, gastando e gastando. Trazendo para os nossos dias de hoje, é como se alguém aí muito rico pegasse a parte da herança, gastasse em carros, em festas, em viagens e não pensasse no futuro. Aquele jovem não estava pensando no futuro. E ele então gastou tudo que tinha e ele ficou de repente sozinho, sem dinheiro, sem amigos, numa terra estranha e ainda por cima, nessa terra em que ele estava vivendo, houve uma grande fome. Então, diante dessa situação, ele vai procurar ajuda.
e ele pede ajuda a um fazendeiro que dá emprego para ele, leva-o para a fazenda e a partir dali ele começa a trabalhar, cuidar de porcos. Quem aqui já viu um chiqueiro, gente? Chiqueiro é onde o porco fica. É um lugar agradável? É um lugar cheiroso? Eu contei de manhã que por muitos anos da minha vida, quando eu era criança, eu passava todas as férias na casa do meu tio, que mora lá num bairro chamado Jericó, lá em Cunha, 16 quilômetros depois de Cunha. A minha mãe pegava a gente criança, né? Colocava no ônibus, ia no ônibus com a gente, aquela galerinha, né? Não eram uns 12, mas tinha bastante, ocupava uma boa parte do ônibus. E nós íamos para Cunha de ônibus, depois pegava aquele caminhão de leiteiro, subia no caminhão, o Tiel conhece lá, né, Tiel? E íamos parar lá em Jericó. Gente, que tempo gostoso, as coisas que nós fazíamos lá. E o meu tio sempre teve criação de animais ali, ele tinha vacas, bois, tinha as galinhas e ele também tinha ali a criação de porcos. E a minha tia, então, a gente gostava de dar milho para as galinhas e a minha tia, então, pegava, ia juntando aquele resto de comida, ia colocando num balde, aquilo lá se chamava lavagem, para quem é da roça, aí tem um pouco de conhecimento, e aquele negócio horroroso que se olhava, e ela então convidava a gente para ir até o chiqueiro dar comida aos porcos. Que cena horrorosa quando a gente chegava lá, os porcos todos cheios de lama, parece que eles ficavam o dia inteiro ali, rolando naquela lama, o cheiro daquele lugar horrível, aquela comida horrorosa. E quando nós saíamos dali, gente, era impossível a gente não estar com aquele odor. Só de ficar presente ali, aquele odor do chiqueiro. E esse jovem, que era um homem rico, um homem realizado, que tinha tudo na vida, está nesse ponto da sua vida, cuidando de porcos. E ali ele estava vivendo naquele lugar horrível, no meio dos porcos. E ele sentia tanta fome, diz a palavra, que ele desejava comer essa comida que eu falei para vocês. Com certeza ele não tinha um salário ali, porque senão ele iria comprar. Estava morando de favor e trabalhando ali na fazenda. E ele desejava comer essa comida. A vida dele ali naquele momento tinha chegado no fundo do poço. E nesse momento, ele para e ele se lembra da casa do pai. Como era a casa do pai? Como ele vivia bem na casa do pai? Como até os empregados eram tratados bem na casa do pai? Até os empregados tinham fartura de comida na casa do pai? E ele ali no fundo do poço, querendo comer a comida dos porcos. E ele então tem uma atitude. A Bíblia fala que ele cai em si e ele diz para si mesmo: me levantarei e irei estar junto do meu pai. E foi o que ele fez. Ele se levantou e partiu, fez o caminho de volta para a casa do seu pai. Palavra de hoje: eu tenho que me levantar. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu tenho que levantar. No decorrer das nossas vidas, todos nós temos sonhos, todos nós fazemos planos, tomamos decisões e vamos construindo a nossa vida. Então a gente decide o que vai estudar, que profissão nós vamos ter, onde nós iremos, em que área nós queremos trabalhar, quem nós vamos namorar, se vamos casar ou não vamos casar, se sim, com quem nós iremos casar, quantos filhos nós teremos, não é assim? Eu tenho a Larissa em casa e ela é assim, muito convicta daquilo que ela quer. Então, desde os 2 anos de idade, ela fala para mim qual é a profissão que ela escolheu
E ela já fala que ela vai se casar, ela vai ter 2 filhos, já tem o nome dos filhos, já briga com as primas, porque as primas já colocaram o nome que ela tinha escolhido. Por quê? Ela já tem sonhos, ela já tem planos traçados para a vida dela. E assim é a vida. Mas algumas vezes, né, e essas decisões que nós tomamos, ela vai dirigindo a nossa vida. Mas algumas vezes, no meio do caminho, algo dá errado. E acaba não saindo como nós havíamos planejado. Aquilo que muitas vezes começou como um sonho, agora se torna uma tristeza, se torna um problema, se torna um pesadelo nas nossas vidas. E eu não estou aqui para julgar ninguém, julgar as decisões, os caminhos de ninguém, se foram certos ou errados. Mesmo porque, mesmo muitas vezes, nós fazendo escolhas certas, procurando a direção de Deus, buscando conselhos para a nossa vida, pode acontecer, e até mesmo acontece, situações que saem do nosso controle, situações que nós não planejávamos passar, não esperávamos passar, mas que saiu do nosso controle, seja em qualquer área da nossa vida. E essas situações que vêm sobre nós, muitas vezes, nos derrubam e nos lançam ao chão. E nós nos sentimos exatamente como esse jovem sentiu, no fundo do poço, sem saída. Talvez a história de muitos aqui começou bem, feliz, realizado, sonho realizado, mas hoje não está tão bem. Uma vez uma pessoa nos procurou, ela estava à beira de uma separação. E aquela pessoa ali na nossa casa, muito triste, ela falou assim para a gente: eu não me casei para separar. E ela estava triste, ela falou: ninguém casa para se separar. São situações que surgem no meio do caminho. Você não planejou, você não queria, mas aconteceu. E aquela pessoa estava profundamente triste, os seus sonhos ali se desfazendo, aquele sonho lindo estava se ruindo e a pessoa estava completamente arrasada. Graças a Deus, Deus restaurou esse casamento. Mas ela passou por esse processo de quase acabar um casamento, quase uma família ser destruída. E nós também, muitas vezes, nós passamos por situações assim. Gente, ninguém planeja levar um tombo. Alguém que já caiu, que levantou a mão, falou: eu quero cair hoje, quero me esborrachar no chão. Ninguém planeja um tombo. Às vezes, o trajeto que nós escolhemos denuncia que é escorregadio, que é perigoso e que pode nos levar à queda. Mas, na maioria das vezes, a pessoa cai sem esperar. Um acidente de percurso, no meio do caminho aconteceu um acidente e a pessoa caiu. E assim é a nossa vida também. Ninguém planeja ser infeliz. Ninguém planeja algo ruim acontecer. Ninguém planeja passar por uma dificuldade. Mas pode acontecer no meio do caminho nós enfrentarmos essas adversidades. Só que não podemos ficar prostrados, caídos. Nós temos que ter a atitude deste jovem. Eu tenho que me levantar. Nós sempre fomos de igreja, gente. Eu cresci na igreja, nasci na igreja, cresci na igreja, mas me converti aos 17 anos. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Graças a Deus, aprendi muita coisa. Mas a minha experiência com Jesus foi aos 17 anos. E foi algo apaixonante. E a partir daquele momento eu queria viver todos os dias a palavra de Deus, ter experiência com Deus, estar servindo na casa de Deus. E assim tem sido desde então. E em 1998, Renan, ele tinha acabado de completar 2 anos de idade, quando o nosso pastor, que era a liderança sobre as nossas vidas, ele nos chamou, fazíamos parte de uma igreja grande aqui em Guará, e ele nos chamou e falou assim: Vanderlei,
eu vou mandar vocês para a Cachoeira Paulista. Havia um grupo familiar lá, era até o Daniel e a Sandra na época que dirigiam esse grupo. E o grupo estava crescendo e ele então decidiu abrir uma igreja lá. E ele falou, vocês vão para lá. A partir de agora vocês vão estar mais aqui e vocês então vão para lá. E nós fomos para a Cachoeira Paulista. E eu até falei de manhã com uma dificuldade, porque eu não sei se é defeito ou qualidade, mas quando eu gosto de algo, eu me apego àquilo. E eu amava a igreja, eu amava os irmãos da igreja, amava servir a igreja que eu fazia parte. Era um prazer estar ali e de repente eu não ia estar mais ali. Eu ia para outro lugar que eu não conhecia muito as pessoas. Era um desafio, porque eram poucas pessoas, ninguém convertido. Está aqui a Sandra e o Daniel, que começou o trabalho lá. Então, para mim foi algo muito difícil, sabe? De deixar algo que eu amava e para enfrentar um novo desafio, mas nós fomos. E chegando lá, nós alugamos um salão muito pequeno, muito precário, era uma oficina mecânica, se eu não me engano. Tudo de cimento, não tinha banheiro, não tinha estrutura nenhuma. E aos poucos nós fomos ali arrumando naquele local. Deu uma ajeitadinha, uma pintadinha no salão, na porta para melhorar a aparência. Vanderlei foi lá, conseguiu material, construiu os banheiros da igreja, um banheiro masculino, um feminino. Tinha um salão bem pequeno, nós decidimos reformar o salão e ali começar um trabalho com as crianças, a aulinha como nós fazemos aqui. E fomos caminhando, gente. Mas era uma igreja muito pequena, de pessoas muito simples, sem condições financeiras. Então nós tínhamos instrumento. Hoje a gente vê essa maravilha aqui, né? O Renan falou assim que quarta-feira o irmão chegou aqui com uma mala. Ele achou que o irmão ia sair daqui e ia viajar. E quando ele abre aqueles pedais de guitarra maravilhosos, né? Caros. Então a gente tem toda essa estrutura aqui. E na época tinha um violão emprestado do meu cunhado. Não era? Nós tínhamos um violão emprestado do meu cunhado e uma caixa de som. Sabe aquelas caixas que quando o pessoal quer pregar o evangelho na rua, aquelas caixas enormes, que tem um só, eu não sei nem como é que chama, não entendo muito som, mas só tem ou o grave ou só o agudo. E ali o Vanderlei ligava ali o violão na caixa. E ali, quem que era o ministro de louvor, gente? Quem que era o violonista? Vanderlei, não tinha ninguém que sabia tocar, ninguém que sabia cantar, gente. E ele então sobe ali, pega aquele violão com aquele microfone horroroso, aquele som que só tinha, ou não sei se era o grave ou agudo, e ele sobe ali naquele palco que a gente fez e ele começa a cantar. Todo culto era a mesma música, porque ele sabia tocar só 2 músicas. Então a parte da alegria, pelo Senhor marchamos. E fazia a igreja, vamos igreja! E fazia a igreja marchar lá, pelo Senhor marchamos. Agora vem a parte da adoração. Aleluia! E a gente ficava cantando, gente, igreja, canta, aleluia, aleluia. Aí hoje, graças a Deus, quando eu ouço essa música eu tenho até trauma. Porque todo culto eram as mesmas músicas. E ele terminava de tocar, então colocava o violão no chão, não tinha nem esse suporte. E ele então começava a pregar, terminava de pregar, ele pegava o violão de novo e começava a ministrar, fazer apelo de salvação, orar pelas pessoas. E assim era a nossa igreja. Detalhe, poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Fazia tudo isso, viajávamos meia hora para isso. Mas Deus foi colocando no nosso coração, tinha muita criança no bairro que a gente tinha o grupo lá. Então nós começamos a fazer um trabalho com crianças e convidar as crianças para ir para a igreja. Os pais, gente, eram famílias completamente sem estrutura, não tinha uma estrutura familiar. Os pais eram alcoólatras, era algo assim muito difícil lá. Então nós íamos pela Estrada Velha, passávamos por Lorena, entrávamos pela Estrada Velha ali de Cachoeira, passávamos no bairro, é CDHU aquele bairro? CDHU, não sei quem conhece Cachoeira Paulista. E ali nós tínhamos uma Paraty daquela antiga. O Vanderlei abria o porta-malas da Paraty e a gente ia convidando as crianças. E ia entrando criança dentro do carro, ia entrando criança no porta-malas do carro, ia criança e a gente carregava as crianças para a igreja.
E chegava lá, a gente fazia o trabalho com as crianças. Detalhe, gente, era palavrão para tudo quanto é lado. Se um olhasse torto para o outro, saía briga e pontapé. Então sempre eu colocava ali, ou era a Dorinha que dava aula. Esse era o nosso Ministério Infantil, uma semana eu, uma semana a Dorinha. E eu colocava um homem de guarda lá, literalmente. Porque se alguém ousasse brigar ou começar a falar palavrão, tinha alguém de respeito ali. Eu desse tamanho não ia colocar respeito nas crianças. E nós estávamos ali, começamos esse trabalho. Detalhe, gente, o Renan tinha acabado de completar 2 anos de idade. E o Renan chorava. O Renan chorava. Não ia com ninguém, não ia no colo de ninguém, ele só queria o meu colo. Ele atrapalhava o culto. Então eu chegava em Cachoeira Paulista no começo, pegava o Renan no colo e ficava andando em torno da igreja, no bairro lá. Dava horário, assim, deve estar acabando o culto. Eu corria para a igreja para vir embora. E foi um bom tempo assim, lá em Cachoeira Paulista. Nesse trabalho com criança, nós chegamos a ter na igreja 60 crianças. Nossa, era 60 crianças e 20 adultos. Imagina, 60 crianças. E a gente comprou, investiu, nos juntamos, compramos uma pastinha, compramos um lápis de cor, material para as crianças, cada um tinha sua pasta. E fomos trabalhando as crianças começaram a se apaixonar por aquilo, por estar na igreja, por cantar. Fazia lá Dia das Mães, colocava as crianças para cantar com playback, né? Colocava, fazia algo ali especial, Dia dos Pais, e a gente foi andando. E as crianças, então, começaram a convidar os pais para vir na igreja. Gente, um dia uma criança veio, sabe aquela criança com o sorriso aqui, ó, do lado do outro, feliz, segurando na mão do pai. Enquanto a criança estava indo aqui, o pai estava assim, ó, andava para cá e para lá, não conseguia se equilibrar de tão bêbado que aquele pai estava. E a criança feliz da vida, e ela chega e fala assim: pastor, hoje eu trouxe o meu pai para a igreja. O pai estava para lá de Bagdá, como a gente fala, né? Mas a criança feliz da vida. O fato é que as pessoas foram se convertendo, foram se achegando, convertendo. Nós íamos para o bairro lá, fazíamos trabalho na escola. Tinha a Daniele que fazia teatro lá. Na época, mais de 100 crianças, dava lanche para eles, lembrancinha. Gente, que tempo maravilhoso. Como eu falei, eu tenho esse problema. Eu vou me apaixonando, eu vou me apegando, e aquilo foi se tornando algo maravilhoso para mim. Era apaixonada. Íamos várias vezes por semana lá para Cachoeira Paulista. Mas chegou um dia, como eu falei, era a igreja muito simples. A gente continuava com aquela caixa de som. Agora tinha um moço que tocava violão, eu e a Daniele cantávamos, né, com essa voz maravilhosa. Eu até brinquei semana passada, eu falei, gente, vou entrar na aula de canto. Porque a Val vem pregar aqui, termina a pregação, começa a cantar. A Simone termina a pregação, começa a cantar. E eu vou fazer aula de canto, gente. Para eu também cantar, também quero cantar. Brincadeira. Mas continuava o mesmo esquema, assim. Lutávamos para pagar o aluguel da igreja ali. E um dia, o nosso pastor, ele falou assim: Vanderlei, você tem que comprar as coisas. Você compra e manda o povo pagar. Compra um som para a igreja e manda o povo pagar. Coloca piso na igreja e manda o povo pagar. Como se fosse algo assim muito simples, gente. Nós lutávamos para pagar R$280 de aluguel no mês. E nós vamos comprar um som. E ele então começou a colocar essas coisas, impor essas coisas para nós que nós tínhamos que fazer para que a igreja crescesse. Só que no nosso coração não estava nisso. Nós queríamos ali amar aquele povo. Nós queríamos doar as nossas vidas. A gente levava o que tinha para eles. Não queria nada em troca. Eu não precisava de um salão lindo para pregar o evangelho para as crianças. Porque elas foram ali, e muitas hoje eu tenho nas redes sociais, estão firmes na igreja até hoje, dessas crianças, pregando o evangelho, muitas delas. Nós queríamos só estar ali para servir o Senhor. E aquilo foi tomando o nosso coração de um sentimento muito ruim, dessa imposição de querer tomar o controle, colocar um jugo sobre a igreja. E nós então tomamos uma decisão de deixar
entregar a igreja ali na mão do pastor. E nós então, num culto, nós chegamos e falamos: pastor, assim não. Aquele povo não merecia aquilo. Eles foram se convertendo, eles eram apaixonados. Gente, a oferta que eles levavam, sabe o que era? Não era um envelope com dízimo e oferta. Eles levavam um pano de prato. Pastor, hoje eu trouxe um pano de prato para a oferta. Pastor, hoje eu trouxe um bolo. Vamos vender esse bolo e transformar isso em dinheiro? Não era assim? Pastor, eu vou fazer isso. Era isso que eles tinham para oferecer, não tinham dinheiro. E nós íamos colocar um peso, um fardo sobre a igreja? Não. Então nós decidimos ali entregar a chave da igreja com as pessoas, tudo que tinha ali que nós tínhamos conquistado. E nós então viemos embora para Guará, gente. Entramos no carro e eu até falei: o Vanderlei é muito... como é que eu usei a expressão? O Vanderlei é muito razão e eu sou muito coração. O Vanderlei então entrou no carro mudo, sem falar uma palavra, de Cachoeira Paulista até em casa. E eu me derreti, gente. Eu vim chorando de Cachoeira Paulista até Guará. E por muitos dias eu fiquei na minha casa chorando, querendo entender o porquê de tudo aquilo. Aquilo que tinha se tornado um sonho para nós, algo maravilhoso, agora foi tirado de nós. Nós perdemos aquilo. E até mesmo pensamos em desistir de igreja, desistir do ministério, mas nós não podíamos, porque tinha a palavra de Deus sobre a nossa vida, tinha a promessa de Deus sobre a nossa vida, tinha ministério, dom de Deus para a nossa vida. Deus ainda tinha uma história para escrever com a nossa vida, e nós não podíamos deixar quieto, desistir. Nós precisávamos ali nos levantar, prosseguir. E foi isso que nós fizemos. Foi fácil? Não foi. Muitos dias de choro, muitos dias de tristeza, mas nós nos levantamos. É possível levantar, nós temos que nos levantar. Eclesiastes 3, de 1 a 4 fala assim: há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher, tempo para matar e tempo para curar, tempo para destruir e tempo para destruir e tempo para construir de novo, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para ficar triste e tempo para dançar de alegria. Eu estaria mentindo para vocês se eu falasse que a vida é só flores, é só feita de momentos bons, agradáveis e ensolarados. Tem dias que o céu amanhece cinzento, o sol não aparece. Tem dias que são de chuvas e de tempestades. E Salomão, ele fala que há um tempo certo para cada coisa. Talvez você esteja vivendo um tempo de choro, mas a Bíblia fala que haverá um tempo de riso. Talvez você esteja vivendo um tempo de tristeza, mas a Bíblia fala que há um tempo de dançar de alegria. Hoje o seu dia pode estar cinzento, difícil, mas pode ter certeza que o sol irá brilhar novamente. Se não for hoje, vai ser amanhã ou depois de amanhã. A única certeza que nós temos é que o sol irá brilhar. Por isso nós precisamos nos levantar. Não se acostume às perdas, às derrotas. Não se acostume com o choro na sua vida. Diga: eu tenho que me levantar. Amém? Alguns posicionamentos que precisamos ter para nos levantar. Vamos lá. Primeira coisa, diga a si mesmo: eu vou me levantar. Fala aí para você. Gente, não convenceu. Vamos? Eu vou me levantar. Não foi o que o jovem fez?
o jovem disse para si mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ninguém se compadeceu daquele jovem, ninguém deu um conselho para aquele jovem voltar para sua casa, para sua terra. No pior momento da sua vida, aquele jovem estava sozinho, triste, talvez pensando que tudo tinha acabado para ele, ali no chiqueiro, no meio dos porcos. Mas ele caiu em si e falou: na casa do meu pai, até os empregados têm comida em abundância. Eu vou me levantar e vou estar com meu pai novamente. Amém? Nós precisamos nos levantar, continuar, pois a nossa vida ainda não acabou. Ele teve que dizer isso para si mesmo: eu vou me levantar. Ezequiel 37, de 1 a 6, diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetiza para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês, os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e o cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Que texto maravilhoso! O Senhor vem e fala com o profeta ali, o Espírito de Deus, e leva o profeta no meio de um vale. Para quem esteve aqui na quarta-feira, ouviu a pregação no YouTube, o Renan falou sobre montes e vales. Quando estamos nos montes, tudo jóia, tudo bem, tudo legal, estamos nadando de braçada. Mas quando nós estamos no vale, é momento muitas vezes de choro, de tristeza, de dificuldade, de solidão, onde tudo está ruim. E Deus então leva o profeta para um meio de um vale de ossos. E a Bíblia fala que eram ossos sequíssimos, não havia vida nenhuma ali. E o Senhor faz uma pergunta para ele: por acaso esses ossos podem ter vida novamente? E o profeta ali, muito sábio, porque aos olhos humanos não tinha, ele falou: tu sabes, Senhor, só o Senhor sabe. E Deus então fala para ele: então você vai abrir a sua boca e vai profetizar sobre esses ossos secos. E diz que quando ele abriu a sua boca e começou a falar ali, diz que houve barulho como de um chocalho, de ossos se juntando. E ali, quando ele olhou, havia tendões, havia carne, havia músculo, mas ainda não havia vida. Então o Espírito de Deus fala: agora profetiza vida sobre esses ossos. E quando ele profetizou, diz que aqueles ossos se colocaram ali, se juntaram e se colocaram de pé. Quem que teve que falar? Foi o profeta. Não foi Deus que falou sobre aqueles ossos secos. E Deus falou para ele ali: você sabe quem são esses ossos secos? É o meu povo. Sabe o que estão dizendo acerca do meu povo? Que eles são secos, sem esperança e sem futuro. Mas profetize que eu abrirei as sepulturas, trarei para fora e porei o meu espírito neles e viverão novamente. E quando ele profetizou, ele abriu a sua boca, veio o Espírito de Deus ali, eles receberam vida e se levantaram. As pessoas podem estar olhando para nós e dizendo exatamente isso: são ossos secos, sem esperança e sem um futuro. Estão vendo o que nós estamos passando. Ninguém, muitas vezes, não surge uma pessoa para
estender a mão para nos ajudar a levantar. E ainda falam de nós, ossos secos, sem esperança e sem futuro. Mas profetize. Deus, Ele pode mudar a nossa história. Deus, Ele tem uma linda história. Não importa o que você passou ou esteja passando, seja uma decepção, seja uma humilhação, seja algo que você jamais imaginava que poderia passar um dia, acontecer na sua história, algo que te feriu, que te machucou, fale para si mesmo: eu vou me levantar e Deus vai me dar a vitória. Se você tiver essa determinação dentro de você e começar a declarar o que Deus tem, não o que aconteceu, não o que os outros fizeram, mas aquilo que Deus diz ao seu respeito, o que Deus diz sobre o seu futuro, você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Vai experimentar provisão, um milagre diário de Deus sobre a sua vida. A Bíblia fala lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que nós falamos tem poder. As nossas palavras têm esse poder de transformar situações na nossa vida. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos dizer para nós mesmos: eu vou me levantar. Eu vou me levantar, eu vou sair dessa, eu vou conseguir. Deus ainda tem algo melhor para mim, para a minha história. A minha história não acabou. Pode parecer que eu estou no fundo do poço, mas eu vou me levantar, vou continuar, e Deus vai fazer um milagre na minha vida. Quantos creem, digam amém. Amém. Segundo posicionamento que nós temos que ter: superação. E segundo o dicionário, superação significa ato de progredir, recuperação, estar acima, ir além, sobressair. Superação não quer dizer que você vai ignorar aquilo que você passou, ou fingir que nunca aconteceu ou que não está acontecendo. Superação não é isso. Porque todos nós passamos por tribulações. Todos nós enfrentamos tempestades na vida, como o Renan pregou aqui também no domingo. Algumas situações nós mesmos provocamos, mas tem situações que vêm sem a gente esperar, não é verdade? Então todos nós estamos sujeitos a passar por essas adversidades. Mas superação é a capacidade de você virar a página. Aconteceu, aconteceu. Você sofreu, você sofreu. Você chorou ou está chorando? Chorando. Vira a página. Deixa Deus escrever uma nova história na sua vida. Se posicione, prossiga, siga adiante. Isso é superação. E deixa Deus escrever essa nova história. Deixa Deus tomar o controle agora dessa situação. A vida, ela continua. Superação é uma decisão. Sou eu que decido se eu vou superar, se eu vou me levantar e prosseguir, ou se eu vou me render diante da situação. Se vou superar ou eu serei superado por isso que veio sobre a minha vida. 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas acontecerem, não é verdade? Não sabemos, não entendemos. Quantos aqui já perguntaram para Deus: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Então ficamos perplexos por não sabermos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Gente, não é errado chorar, não é errado se abater, não é errado entristecer. Tudo isso muitas vezes faz parte do processo que nós estamos passando. Mas nós precisamos nos levantar
a Bíblia fala que o choro dura uma noite. Quando fala uma noite, está falando que é um tempo determinado. O choro na nossa vida não pode durar para sempre. A Bíblia fala que a alegria virá pela manhã. Nós precisamos nos agarrar nessa palavra de Deus. Hoje eu posso estar chorando, hoje eu posso estar triste, hoje eu posso estar arrasado, hoje eu posso estar no fundo do poço, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará a meu favor e vai mudar a minha história, vai fazer algo sobrenatural sobre a minha vida. Nesse processo de cachoeira, gente, que eu contei para vocês, foi um tempo muito difícil, muito dolorido nas nossas vidas. Eu chorei muito. Nós ficamos muito abatidos, fomos humilhados ali. Demorou tanto para o Renan acostumar na igreja, gente, tanto para acostumar. Enfim, eu consegui, com a graça de Deus. E agora o Renan queria estar na igreja, ele tinha os amigos da igreja, e ele corria com as crianças da igreja, ele cantava com as crianças da igreja, e agora chegou o domingo. Mãe, não tem igreja hoje? Nós não vamos para a igreja hoje? Por que a gente não vai na igreja hoje? E você então explicar para uma criança, como falar para ela que agora não tem mais aquela igreja, que nós não iremos mais àquela igreja. Foi algo muito difícil na nossa vida, mas nós nos levantamos e nós superamos. Nós resolvemos virar a página e deixar Deus começar algo novo na nossa vida. E hoje nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso aqui, com essa igreja maravilhosa, com pessoas maravilhosas. Deus tem nos abençoado neste lugar, Deus tem agido neste lugar. E se eu ficasse prostrada lá atrás, eu e Vanderlei? E se eu tivesse desistido, eu e Vanderlei tivéssemos desistido? Será que hoje haveria comunidade Carisma? Será que tantas vidas seriam abençoadas como têm sido abençoadas neste lugar? Então nós tivemos que superar. Foi difícil, foi dolorido, ficamos abatidos, pensamos em desistir, pensamos, mas nós superamos, nos levantamos e seguimos em frente. E Deus, Ele fez algo maravilhoso. Nós precisamos acreditar que coisas boas e ainda melhores podem acontecer na nossa vida, amém? Isaías 43, 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam do passado, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aconteceu? Aconteceu. Deixa no passado e começa a viver, segue adiante. Segue adiante. A sua história, como várias vezes Deus tem falado neste lugar, ainda não acabou. Você pode sentir que acabou, que está no fundo do poço, mas se posicione, se levante e prossiga. E viva o melhor tempo de Deus na sua vida. Viva as promessas de Deus na sua vida. Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel, amém? Terceiro posicionamento. É preciso recomeçar. E recomeçar significa começar de novo. Começar a produzir novamente. Reiniciar. Sabe quando um computador ele para, ele trava, acontece algum problema? O que você faz? A primeira atitude antes de ver se está com defeito realmente? Você aperta o botão e reinicia. E ali... ai, graças a Deus, não perdi nada, não é verdade? Está tudo certo. Nós precisamos apertar o botão na nossa vida. Reiniciar, recomeçar. Muitas vezes tem situações que não parecem ter saída, mas nunca é tarde para recomeçar. Também não importa quantas vezes nós caímos, é possível recomeçar. Não importa o que sobrou de nós, se foi pouco ou muito, é possível recomeçar. Nós só precisamos nos levantar e prosseguir. O jovem, ele estava ali no fundo do poço,
praticamente com a sua vida acabada, não tinha mais esperança, mas ele decidiu: eu vou me levantar, vou recomeçar a minha vida, eu vou voltar para o meu pai e vou recomeçar a minha história. Eu e Vanderlei, nós casamos muito cedo e nós dois nós trabalhávamos. Eu tinha 19 anos, o Vanderlei 21, e a gente na época não tinha alguém para falar na nossa vida, nos ensinar como que tinha que ser a vida de casado, as finanças do casal. E a gente ganhava, no começo foi difícil porque fazia faculdade, os dois pagavam faculdade, aluguel, mas aos poucos a nossa vida foi prosperando, sendo promovido, aumento de salário, e a gente gostou daquilo, né? A gente comprou um carro, um Fusca, e a gente foi prosperando, trocamos de carro, fomos prosperando. Só que tinha um detalhe, gente: tudo o que a gente ganhava, a gente gastava no começo. Tudo que ganhava, e não importava, aumento de salário, a gente dava um jeito para gastar tudo o que entrava. E assim foi muitos anos da nossa vida. Só que nós não tínhamos casa própria, nosso carro era financiado, né? Então a gente tinha uma vida de rico, mas era pobre, entendeu? A gente vivia como rico, mas não era rico, porque a gente não tinha uma casa própria, a gente não tinha um carro que era nosso mesmo, que pagava por mês. E com o passar do tempo, o que aconteceu? O salário já não dava. Não é que a gente ganhava mal, é porque a gente gastava muito. E não tinha sabedoria nenhuma, gente. Eu confesso para vocês aqui o nosso erro. Não tínhamos sabedoria nenhuma para administrar. E com o tempo a gente começou a gastar além daquilo que nós ganhávamos. Daí ficou perigoso. Porque a gente esperava entrar o salário no começo do mês para cobrir especial de banco. Então você zerava, pagava o juro do banco, começava o mês zerado de novo. Aí fazia dívida, porque tinha que comer, tinha que pagar as contas. E assim nós vivemos muito tempo da nossa vida. Até que chegou o dia mau. O dia não planejado na nossa vida. O dia de angústia. Na hora do almoço, eu fazendo o almoço em casa, correndo, o Vanderlei chega. E ele chega com uma carta, né? E você pensa assim: nossa, deve ser, né, uma premiação que ele recebeu. Deve ser tinha muito isso no banco na época, uma gratificação. E ele abre a carta e ele fala assim: foi mandado embora. Estou desempregado. Mas nós éramos cheios de fé. O Daniel foi 2 dias antes que nós mandaram embora. Consolamos a Sandra 2 dias antes. Deus vai dar vitória. Deus vai prover todas as coisas. Confie no Senhor. Não foi, Sandra? A Sandra foi chorando. Nós éramos vizinhos chorando. O Daniel nem sabia, porque ele trabalhava lá em São José. A carta dele chegou por telegrama. E a Sandra chorando, a gente consolando. Chega no dia do seguinte, o Vanderlei chega com a mesma carta que a Sandra, parecida. Fui mandado embora. E ali, no mesmo comportamento, né? Deus vai nos dar vitória, Deus vai abrir uma porta, Deus tem algo melhor para nós. E eu grávida de 2 meses do Renan. Gente, só que não foi bem assim. Eu criei assim, mas não foi bem assim que aconteceu a história. Nós pegamos a rescisão do Vanderlei, pagamos as dívidas, todas as nossas dívidas. E o restante, o Vanderlei entrou numa sociedade, de uma fábrica. E ali ele se empenhou, o Renan nasceu. Só que logo que o Renan nasceu, de um dia para o outro, aquela sociedade se desfez. E o Vanderlei saiu, não com uma mão atrás, né, na frente e outra atrás. Ele saiu com um monte de dívida atrás dele. Dívida de banco, cheque, que já tinha dado cheque predatado naquela época. Os jovens não devem nem saber o que é isso, cheque, né? Mas se dava muito cheque predatado. E aquele monte de dívida ali para a gente pagar. Que tempo difícil, gente. Eu tinha um bom salário, eu saí de licença maternidade. Meu patrão falou: Eloíde, vou ter que reduzir seu salário. Porque eu vou ter que contratar outra pessoa enquanto você está de licença. Não vou mais te pagar a comissão que eu pagava, vai ser o salário fixo ali. E o que eu recebia não pagava nem o aluguel. E então nós experimentamos o dia mau. Como foram dias difíceis, gente. Tínhamos um Monza, sabe aquele Monza top de linha? Vidro elétrica, trava elétrica, vinho, espelho elétrico,
maravilhoso, impecável. Um dia nós estávamos com esse Monza impecável, que a gente passava, as pessoas até falavam, uau, que carrão. Quem já teve Monza aqui? Ou conhece o Monza? Gente, estou velha, hein? Alguns. No dia seguinte, gente, depois de um tempo, a gente estava com um Escort, 80 e alguma coisa, dourado, desbotado, a álcool, que no inverno só funcionava depois do almoço. Que o zelador do prédio ajudava o Vanderlei a empurrar o carro para o sol, para ele pegar um solzinho, ficar quentinho, na hora a gente ia de ônibus, voltava depois do almoço de carro. Ele só funcionava no período da tarde, era preguiçoso, porque era álcool. Uma casa linda que a gente morava, alugada, mas era linda, suíte, bonita. A gente foi morar numa casa velha, caindo aos pedaços, que a gente teve que pegar aqueles tacos velhos saindo, a gente jogou um carpete para disfarçar, aquele banheiro horroroso que não tinha nada, azulejo meia parede. E foi um tempo, gente, triste, de humilhação na nossa vida. E o Vanderlei começou a trabalhar e depois Deus abençoou, um emprego um pouquinho melhor. E eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não ia passar o resto da minha vida humilhada, envergonhada, de eu encontrar com alguém na rua e falar assim, ih, aquele me deve, voltou um cheque. Eu tenho um cheque daquela pessoa lá. Não ia viver o resto da vida assim. E eu peguei um caderno e eu anotei tudo que nós devíamos. A maioria não era nossa dívida ali, era da empresa. E eu anotei tudo, fiz uma relação de tudo que nós devíamos. Chamei o Vanderlei e falei, amor, nós vamos a partir de agora, todo mês quitar uma dívida. Nem que seja R$20, nós vamos quitar. E nós vamos pagar tudo o que nós devemos. E foi isso que aconteceu. Nós tomamos uma posição, não ia ficar o resto da vida humilhada. Nós nos posicionamos. Estamos passando dificuldade? Estamos. Gente, não tinha refrigerante mais em casa. Vanderlei ama refrigerante, não tinha mais. Vanderlei ama carne, gente. Quem conhece ele ama carne. Já não tinha mais. O nosso lanche à noite era chique. Bolacha com chá. Olha que lanche chique, era o nosso lanche à noite. Passamos mais de ano tomando chá e comendo bolacha de água e sal, ou senão de maisena, que era barato. Mas nós resolvemos prosseguir, porque Deus ia nos tirar daquela situação. E nós então nós pagamos todas as nossas dívidas. Deus foi abençoando, porque Deus ele abençoa aquilo que é correto, gente. Ele foi abençoando, foi abençoando. Nós compramos o nosso terreno, nós construímos a nossa casa, nós trocamos de carro. Hoje eu posso falar com tranquilidade no meu coração. Tudo que nós temos é nosso. Não temos dívida, não temos especial de banco. Às vezes chega uma mensagem, olha, tem um crédito para você, R$100.000 para financiamento de carro. Manda várias vezes lá, mensagem, não quero. Olha, tem um crédito de cheque especial. Nem cheque especial nós temos mais, eu não quis. Por quê? Nunca mais, a vergonha que nós passamos, a humilhação, nunca mais nós colocamos no nosso coração. Não iremos passar, nós recomeçamos. Então se você quer se levantar, você tem que ter isso no seu coração, de recomeçar a sua história. Noemi, quando ela partiu da terra dela junto com seu marido, foi para uma outra terra de Moabe. E nessa terra o seu marido faleceu, ela tinha 2 filhos, seus filhos se casaram e também vieram a falecer. E você que conhece um pouquinho de Bíblia sabe que viúva dependia totalmente ali dos filhos. E agora ela estava numa terra estranha, sem condições nenhuma, sem dinheiro nenhuma, e ela então decide voltar. E a sua nora Ruth fala, eu vou com você. Órfã no princípio também, mas depois voltou para a casa dos pais, mas Ruth falou, eu vou com você. E quando Noemi chegou lá na sua cidade, as pessoas começaram a falar, teve um alvoroço. Gente, aquela não é Noemi? Não é a esposa de Elimeleque, é isso? Agora fugiu o nome, acho que é esse, Elimeleque. Não é ela. Gente, mas ela tinha uma vida aqui, olha como é que ela estava voltando. E ela mesma falou, meu nome não é Noemi, me chame de Mara, porque a minha vida é uma vida amarga. Mas eles recomeçaram ali a história. E Deus
ele foi abençoando a vida de Noemi, a vida de Ruth. E Ruth, então, sabe quem foi Ruth na história? O filho de Ruth foi avô de Davi. E Jesus Cristo, ele é da descendência de Davi. Deus, ele tem poder, gente, nós precisamos crer. Deus, ele tem poder para mudar a nossa história. Deus tem poder para nos levantar. Deus tem poder, nós precisamos tão somente tomar um posicionamento na nossa vida e querer recomeçar. Quando nós decidimos nos levantar, Deus vai estar sempre esperando para nos ajudar a recomeçar. Lucas 15, 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Não importa o que fizemos, não importa o que passamos, se tudo deu certo ou tudo deu errado, o Pai sempre vai estar nos esperando, pronto para nos ajudar. Ele não recriminou, ele não apontou o dedo, ele não acusou o filho, ele não mandou o filho de volta, mas ele teve compaixão, ele teve amor, ele correu na direção do filho, ele abraçou. Isso quer dizer, olha, eu estou com você. O pai estava falando, mesmo diante de tudo isso que você passou, eu continuo sendo seu pai. E ele sempre vai nos ajudar a recomeçar, porque ele pode reescrever nossa história. Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Deus, ele tem ainda o melhor para fazer na sua vida. Então nós precisamos recorrer a quem? Aquele que tudo pode, aquele que nos ama, aquele que se compadece de nós, aquele que tem o poder de mudar a nossa história. E por último, Deus, ele restitui todas as coisas na nossa vida, quando nós decidimos nos levantar e recomeçar. Lucas 15, 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O interessante é que a expectativa do filho, quando ele falava consigo mesmo, na casa do meu pai, até os empregados têm um tratamento melhor. Eu vou chegar lá, vou pedir perdão para o meu pai e vou falar para o meu pai, me trata como um dos seus empregados. Essa era a expectativa daquele jovem, mas Deus, ele supera as nossas expectativas. Deus, ele nos surpreende com as coisas que ele tem para nós. Quando aquele jovem chegou já com aquele sentimento de que errou, que ele falou, o pai sabia que havia ali um arrependimento no coração dele. O pai nem deu muita atenção. E o pai fala então para o seu servo, pegue a melhor roupa e vista nele. Sabe o que quer dizer? Tire as roupas velhas, para nunca mais ele lembrar o que ele tinha passado. O tempo de humilhação havia se acabado, o tempo da vergonha, o tempo da escassez tinha ficado para trás. Ali estava um recomeço na vida dele, uma nova história na vida dele. Coloca uma roupa nova nesse menino, devolve a dignidade desse menino, porque ele é meu filho. Depois ele manda colocar sandálias no pé. Naquela época só usava sandálias quem era filho, quem tinha uma família nobre. Os escravos andavam descalços. Quando aquele pai fala, coloca sandálias no pé, ele não é escravo do passado.
ele não é escravo do erro, ele não é escravo da humilhação, ele não é escravo da vergonha. Ele é meu filho, coloca a sandália, todos vão olhar para ele e ver que ele tem pai, e que o pai está com os olhos dele, está cuidando dele. E por último ele fala: coloque um anel no dedo. Todo filho de família nobre, família rica, usava um anel no dedo. E aquele jovem, no processo na vida dele, tinha perdido esse anel, talvez vendido esse anel. Mas quando aquele pai fala: coloca novamente um anel no dedo do meu filho, ele estava dizendo: eu estou restaurando a nobreza, eu estou restaurando a honra do meu filho. Jó havia perdido tudo: bens, famílias, empregados, saúde. Então Deus aparece para ele e fala assim: Jó, se põe em pé, cinge os seus lombos, se põe em pé, se levanta, e eu vou falar com você como homem. E Deus então começa a se revelar para Jó. E ele fala: olha, sabe quem sou eu, Jó? Eu sou o criador de todas as coisas. Eu criei os mares, eu criei os universos. Eu pus ali esqueci a expressão agora, portas ao mar. Eu que criei os animais. Eu tenho todo o poder, eu tenho o controle de todas as coisas, eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o domínio, e eu posso mudar essa situação. E quando Jó teve aquela experiência com Deus, a presença de Deus, se pôs em pé e Deus falou com ele. Diz então que Deus, ele restituiu para Jó tudo que ele havia perdido em dobro. Deus, ele tem o poder de restituir todas as coisas da nossa vida. Nós só não podemos desistir. Nós só não podemos ficar prostrados, caídos diante da situação que muitas vezes nós estamos enfrentando. Nós precisamos nos posicionar, ficar de pé, e Deus, ele vai nos dirigir. Deus vai estar conosco em todos os momentos, como aquele pai recebeu de braços abertos, porque era filho, nós somos filhos também. E Deus sempre vai estar conosco. E Deus, ele pode, e se nós crermos, ele vai restituir tudo aquilo que nós perdemos. E a Bíblia fala que em lugar da vergonha, ele vai nos dar dupla honra. É isso que Deus faz. Em lugar da tristeza, ele vai derramar óleo de alegria. Ele vai transformar o choro em festa, porque ele é Deus. Amém? Feche os teus olhos.